Oi pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com você algo que chamou minha atenção. Está escrito lá no livro de Juízes, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Versículo 10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram a ira do Senhor. Então a gente vê aqui aquele momento que uma geração, né, ela se vai e uma nova geração entra em cena. Sabe? A gente sabe que Josué foi aquele jovem, né, que cheio de fé, que quando Moisés morreu, ele começou a liderar Israel, e a geração de Josué foi uma geração de conquista, uma geração que agradou o Senhor, né? Porque foi uma geração que Deus entregou e permitiu entrar na terra prometida. E a gente vê aquele momento aqui, esse momento da morte de Josué, né? Ele morreu com 110 anos, e a Bíblia diz que todo mundo que estava ali na geração dele, na idade dele, né, também morreu. E se levantou uma nova geração. E essa geração que se levantou, ela não conhecia o Senhor, não sabia o que Deus tinha feito. Então, por isso, né, ela deixou o Senhor completamente, e a ira de Deus se acendeu, né, contra aquela geração. Gente, e isso me chamou muito a atenção, por quê? Porque a gente vê aqui que uma geração, ela vai dar certo se ela conhecer o Senhor. O que faz uma geração prosperar, uma geração conquistar, uma geração agradar o coração de Deus é o conhecimento que ela tem de Deus. Porque nós somos, né, nós já nascemos no pecado, né? Nascemos caídos. Então, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, a geração já nasce para dar errado. Essa é a situação, né, do ser humano. E o que é que vai mudar a história de uma geração? O que é que vai fazer uma geração dar certo? O quanto ela conhecer de Deus. E eu quero enfatizar aqui exatamente essa palavra do conhecer ou não de Deus. Por quê? Porque lá no Salmo 78, olha o que está escrito no Salmo 78. A gente, né, ensinar a próxima geração é uma obrigação nossa, é uma obrigação de cada geração que está começando a se recolher, começando a passar o cajado para a próxima. Olha o que está escrito no Salmo 78, a partir do versículo 3. Diz assim: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Então, aqui deixa bem claro que havia uma ordenança sobre todo Israel e sobre todas as gerações. Quando uma geração se levantar e for a vez dela, né, de estar ali vivendo, estar no auge da sua juventude, da sua conquista, essa geração, ela vai precisar passar para a próxima tudo o que ela sabe sobre Deus e tudo o que Deus fez na geração dela. Então, a história, né, do que Deus fez, tirando o povo do Egito e levando a terra prometida, todas as gerações deveriam conhecer. E cada vez que o Senhor operasse, as gerações deveriam tomar conhecimento disso e passar para a próxima. Então, pessoal, há uma ordenança aqui, sabe? Às vezes a gente vê pessoas, né, que já estão de uma certa idade
E essas pessoas ficam indignadas com a atual geração. E dizem, meu Deus, essa geração não sabe de nada, essa geração não teme a Deus. Mas será que é isso que Deus quer como postura, né, para a sua vida? Com todo respeito, eu digo para você que o que Deus quer, né, da sua geração, que ainda está aqui na terra, mas já está, né, quase passando o cajado, é que você passe todo o conhecimento que você tem. Então, ao invés de falar dos jovens da igreja, chame os jovens da igreja para a sua casa, conte o que Deus fez na sua geração, sabe? Fale para os adolescentes, para as crianças, ensine o que Deus fez. Ah, mas não vai adiantar. A nossa parte, né? O que Deus quer de nós, ao contar o testemunho, ao pregar o evangelho, é que a gente fale. O Espírito Santo é que faz a obra. O Espírito Santo é que vai despertar a nova geração. Então, o chamado de Deus para essa geração, né, que está passando o cajado para a próxima, é contar tudo. Não retenha nada. Fale tudo que Deus fez, tudo que Deus é, cada testemunho. Fale da palavra, né, com toda ousadia para a próxima geração. E o Espírito Santo fará o restante. E a gente vê isso bem presente no Novo Testamento, na vida de Timóteo, né? A gente sabe que Timóteo era um jovem que andava com Paulo, né? Paulo tinha muito amor por Timóteo, era um discípulo amado. E quando Paulo escreve a segunda carta para Timóteo, no capítulo 1, versículo a partir do 5, Paulo diz assim para Timóteo: lembro da sua fé sem fingimento, né? Então, Paulo, ele reconhece que a fé que havia em Timóteo era uma fé muito genuína, sem fingimento. E ele diz assim: a mesma que primeiro habitou em sua avó Lóide. Então, antes da fé chegar a Timóteo, primeiro essa fé, esse amor pelo Senhor, estava lá na avó de Timóteo, né, a dona Lóide. Então, a gente vê aqui Deus conquistando primeiro a avó de Timóteo. A fé, a fé genuína, primeiro habitou na avó dele. E aí ele continua assim: e em sua mãe Eunice. Então a avó foi alcançada e a avó, ela conseguiu ministrar a próxima geração, né? A sua filha Eunice, a fé, o testemunho que Deus fez. E a mãe de Timóteo foi incendiada por essa fé. E aí Paulo continua: e estou certo de que habita também em você. Então a gente vê aqui, né, uma família que conseguiu passar de geração em geração a sua fé, né, a confiança no Senhor. E, irmãos, é exatamente isso que Deus quer, né? Que os avós passem para os filhos, para os netos, tudo que Deus fez. Passe, né, com toda a sabedoria, com todo o seu empenho, orando, intercedendo, e Deus fará a obra, como foi na vida, na família de Timóteo, né, de vó, mãe, filho, neto, e aí foi passando de geração em geração. Assim Deus quer fazer nas nossas famílias. Então, esse é o chamado para essa geração, né, passar para a próxima o que Deus fez. E para a geração, né, de crianças, adolescentes, jovens, o que é que Deus espera de você? Primeiro, humildade, né? Para assentar aos pés dessa geração e ouvi-la. Muitas vezes, né, o adolescente, o jovem, ele tem tanta força que ele quer sair correndo, né? Vamos mudar o mundo! E aí sai naquela força, glória a Deus por isso, né? A Bíblia, Deus gosta dessa força. Só que a força por si só não é suficiente, né? Tem que haver a estratégia, tem que haver ali o conhecimento e a geração que está passando o cajado para você, ela vai poder lhe ensinar. Então tenha a humildade, né, de parar e ouvir, né, o que a geração tem para dizer para você. Tenha essa humildade, né? E respeite, honre a geração que está passando, está entregando para você. E receba isso com toda a sua força, com todo o seu empenho e vá na força do Senhor. Sabe?
E uma coisa assim, o nosso limite de geração não é o que a geração passada fez, não. Deus quer que a gente vá muito além do que as gerações passadas fez. Nós somos a geração atual e nós temos que ter a ousadia de chamar a atenção de Deus como nunca outra geração chamou, sabe? De agradar tanto o coração de Deus, que Deus venha com toda a sua glória sobre essa geração, em obedecer, em viver em santidade para a sua glória e fazer a sua obra, né? Como nenhuma outra geração fez, né? Esse é o momento de nós entregarmos tudo que nós temos e tudo que nós somos ao Senhor e deixar Deus fazer grandes coisas através de nós. Que Deus marque a nossa geração, porque essa geração tocou o coração de Deus. Amém?